Olá, queridos. A paz do Senhor. Bom dia. Uma feliz Páscoa para você, para toda a sua família, tá? Que Deus ele venha aí em Cristo abençoar grandemente todos vocês, tá bom? Vai aqui o meu abraço, tá? A todos, né? E eu quero já pedir para você se inscrever, tá? No meu canal, no YouTube. Deixar seu like aí para me ajudar, porque todos os finais de semana eu tenho esse compromisso com você de trazer uma palavra poderosa da parte de Deus para o seu coração, tá bom? Eu todos os finais de semana tenho esse compromisso e eu tenho certeza de que o nome do Senhor, né, será glorificado na nossa vida. Queridos, eu quero trazer uma palavra para você que está no livro dos Salmos, né? No capítulo, ou melhor, verso, né? 19. Eu vou ler somente o verso 14, tá? Que diz assim: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Queridos, todos conhecemos esse salmo muito bem. Todos meditamos, né, e conhecemos muito bem aquilo que o Senhor ele deixa em sua palavra por meio dos salmistas, por meio dos salmos, né? Sabemos que Davi ele foi um rei, foi poeta, matador de gigante, cuidava das ovelhas do seu pai, né? E foi um rei que também teve altos e baixos, mas escreveu belos salmos que enche o nosso coração de alegria, não é verdade? Enche o nosso coração de felicidade e é capaz de preencher o vazio da nossa alma, porque acima de tudo é inspirado, né, pelo Espírito Santo de Deus. E ele termina esse salmo dizendo que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Ou seja, que ele pede ao Senhor que ele viesse dizer palavras puras, né? Palavras agradáveis que edificam, e ele reconhece o Senhor como a sua rocha, como a sua base, como a sua estrutura e como seu libertador. Ele sempre começa os seus salmos engrandecendo a Deus e termina exatamente da mesma forma, tendo o Senhor como centro das atenções. Mas se eu fosse colocar aqui, queridos, um tema nesse salmo, se eu fosse aqui pregar a palavra do Senhor por horas e horas, eu colocaria o seguinte tema: as 4 formas pelas quais Deus se revela. Ou seja, Davi aqui ele nos mostra, dá uma olhada para você ver, as 4 formas pelas quais o Senhor ele se revela, né? Ou seja, sempre, querido, sempre, passa uma geração, vem outra, e assim vem outra geração, e vai vindo outra geração, enfim, assim sucessivamente. Só que uma coisa, queridos, é certa e eu falo para você com clareza porque a Bíblia me mostra isso. Que Deus ele nunca vai deixar de se revelar para as pessoas. Nunca. Deus ele nunca vai deixar de mostrar o seu amor às pessoas, à humanidade, nunca. E a maior prova disso, todos sabem, a maior prova de amor foi o próprio Deus dar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Você entende o que é isso? Deus ele nunca vai deixar, queridos, de uma maneira direta ou indireta, de se revelar. Por isso que eu digo que o tema desse salmo é as 4 formas em que Deus se revela. É lógico que se nós formos estudá-lo mais a fundo, nós vamos ver que existem diversos temas que nós podemos dar a um salmo maravilhoso como esse, lógico que inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Mas esse é um tema que chama muita atenção porque assim as pessoas ficam se perguntando como que Deus ele se revela? Quais são os meios que Deus usa para se revelar? Enfim, são muitos, mas eu escolhi 4 para trazer para você nessa manhã. O primeiro é o salmista ele começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, a vastidão do céu mostra a sua presença, mostra a perfeição em que Deus ele cria todas as coisas. Ou seja, é impossível, queridos, nós não enxergarmos uma manifestação real de Deus, uma revelação real de Deus por meio da criação. Eu faço uma pergunta para você que está aí do outro lado. Qual ser humano que, por mais perfeito que possa ser, ele tem a capacidade de criar os céus, criar a terra, criar o mar e tudo o que neles há de uma maneira perfeita como Deus o fez? Não existe ninguém que possa fazer isso. Ou seja, é impossível nós não enxergarmos Deus ele se revelando por meio da criação, porque a criação é algo perfeito que Deus criou para que nós viéssemos desfrutar. Criação do quê? Dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. É impossível, queridos, tem muitas pessoas que elas fingem que não vê Deus se revelando por meio da criação, mas é impossível nós não enxergarmos. Porque o Senhor ele se mostra por meio da perfeição que há na criação de Deus. Entende? Então tudo o que há na terra anuncia a obra das suas mãos, nos mostra que foi Deus quem fez tudo de uma maneira perfeita para que nós viéssemos desfrutar disso tudo. Ou seja, a perfeição da criação nos mostra que o Senhor é real. A perfeição da criação nos mostra que o Senhor existe e que Ele cuida de cada um de nós. Segundo lugar, nós conseguimos enxergar a perfeição do Senhor na sua palavra. Quando nós buscamos a palavra do Senhor, nós buscamos porque nós precisamos de mudança, nós buscamos porque nós precisamos de uma direção, e não há outro meio de nós encontrarmos a direção para a nossa alma em outro lugar a não ser na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a única, queridos, que é capaz de mudar a nossa história, a nossa vida. Ela é perfeita. Se nós formos ler a Bíblia diversas vezes, nós vamos encontrar vários erros, mas todos eles em nós, porque a Bíblia nos mostra isso. E o Espírito de Deus ele nos mostra que nós precisamos de mudança, que nós precisamos mudar. Então, queridos, a segunda forma pela qual Deus se revela é pela sua palavra. A primeira forma é por meio da sua criação. A revelação geral de Deus, que Deus se mostra a todos, se revelando por meio da sua criação. Segundo, a segunda forma pela qual Deus se revela ao ser humano é por meio da sua palavra, que é capaz de restaurar, que é capaz de mudar a história do homem. Terceiro, Deus ele se revela ao ser humano por meio da sua graça. A palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos a salvação, nós não merecemos nada.
Se nós formos olhar, nós não merecemos nada. Mas mesmo não merecendo, Deus ele se revela a nós e nos transforma e nos faz alguém novo na sua presença. Você entende que todos aqueles que são alcançados pelo Senhor são privilegiados? Só não é privilegiado, só não é restaurado, só não tem o favor de Deus sobre a sua vida, querido, quem não quer. Porque se você quiser, se você aceitar o favor de Deus sobre a sua vida, eu tenho certeza que a sua vida será uma vida diferente. Eu tenho certeza que você terminará a sua vida e sempre repetirá isso enquanto estiver aqui vivo, que o Senhor é a sua rocha e o seu redentor. Sempre. Eu tenho certeza. Deixa o Senhor mudar a sua vida. Deixa o Senhor mudar a sua história. A quarta forma pela qual Deus se revela ao homem é por meio do seu perdão. O salmista ele diz: Senhor, expurga-me dos erros que eu pratico sem eu perceber. Me perdoa. Deus ele se revela ao ser humano de uma maneira específica, trazendo perdão para a vida dele. Eu te pergunto, você quer o perdão de Deus? Deixa o Senhor agir na sua vida. Deixa Ele trazer o perdão dele para você, para que você reconheça Ele sempre como a sua rocha, como seu redentor. É isso mesmo, querido. Deixa o Senhor trazer o perdão dele para sua vida. Deixa o Senhor ele se revelar a você de uma maneira especial, trazendo para você aquilo que ninguém é capaz de trazer. O Senhor ele quer perdoar você, quer perdoar sua casa, quer perdoar sua família, quer mudar seus sonhos, os seus projetos. Mas para isso, queridos, depende de você. Que Deus abençoe o seu domingo. Tenha uma feliz Páscoa. E lembre-se de que Jesus pode mudar a sua história, tá bom? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.